E aí, pessoal, vamos falar sobre negócios. Uma possível venda do Grêmio. Campaz. O que temos sobre essa informação? E o nome de Everton Ribeiro. E algo que coloca o Grêmio ao seu lado em notícias vindas do Rio de Janeiro. Dois assuntos importantes para a gente tratar por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora o assunto é terceirização de mão de obra. E quando você fala isso, você fala em real inox. Soldador, caldeireiro, polidor, ajudante, montagem, inox laticínios, cervejarias, manutenção em geral, tudo é com a real inox. Falou terceirização de mão de obra, falou real inox. E com um ponto importante. Se chegar lá conversando e falando do CCD, você tem desconto ainda na contratação do serviço. Fale com eles. Real Inox é a barbada. Gente, dois assuntos aqui, já começando a entrar no assunto negócios, né? E a importância dos assuntos negócios. Hoje, estou gravando esse vídeo à tarde. Hoje, para quem vê esse vídeo antes das 19 horas, começamos um produto novo, que é a Hora do Grêmio. Só informações, uma resenha esportiva das 19h03 às 20 horas. Vamos ver se a gente faz esse conteúdo por duas vezes por semana. Nós vamos fazer esse conteúdo aí. A Hora de Grêmio, 19h03 até às 20 horas. Eu separei aqui dois assuntos que estão rolando aí nas redes sociais. O primeiro deles diz respeito a Campaz, o outro é Everton Ribeiro. Mas sobre Campaz, o Campaz joga no Rosário, vocês sabem, foi emprestado. O Grêmio recebeu aí um valor de 750 mil dólares. O Grêmio, na contratação, deixou um valor fixado para compra de 50% dos direitos econômicos no valor de 2 milhões de dólares. E a informação que nós temos é que o Rosário já começou as tratativas para levá-lo em definitivo. O Grêmio tem 80% do passe, pagou 4,1 milhões de dólares. E agora estaria colocando aí, talvez perto de empatar, lembrando que esses 2 milhões de dólares fixados, o Rosário ficaria com 50%, mas teria, claro, direito além dos direitos econômicos também, todos os direitos seriam jogador do Rosário Central. O Grêmio ficaria com uma participação menor e só em caso de venda, perdendo um pouco a ascendência sobre o contrato dele. Lembra que o Grêmio tem contrato com esse jogador até dezembro de 25. Mas o fato é que o Campaz em Porto Alegre não jogou tanto e o Campaz lá na Argentina está jogando uma barbaridade. Essa é a verdade. O ambiente do Grêmio merece que a gente pense muito, porque o ambiente do Grêmio não tem colocado o melhor dos jogadores. A gente viu aí essa semana, até é bom anotar isso e falar sobre esse assunto, né? O Grêmio tem colocado uma série de jogadores no mercado que estão jogando mais fora daqui, né? Isso é importante a gente referir. Dito isso sobre Campaz, é preciso falar um pouco de Everton Ribeiro. E por que eu coloco esse ponto como importante aqui da gente salientar? Porque o Vene Casagrande, um jornalista muito conceituado que faz o dia a dia do Flamengo, ele informou que 2 clubes estão de olho em Everton Ribeiro. O Grêmio e o Fluminense. Everton Ribeiro é um jogador muito valorizado, mas que nessa última temporada ele sentiu fisicamente, ele não é mais guri. E ele não conseguiu dar o resultado que o Flamengo tanto precisa. Foi reserva na maioria do tempo. É verdade, fez um grande jogo em Porto Alegre contra o Grêmio. Grande jogo. Aquele 2-0 pela Copa do Brasil. O Flamengo jogou muito em cima da qualidade do Everton. Quando ele dá um passo para dentro, fica no meio campo, controla o jogo. O Flamengo que teve ali o quarteto mágico deles, com o Gabigol, com o Bruno Henrique e também com o Arrascaeta. E o Everton foi uma das peças mais importantes. Everton trabalhou com o Renato, tem boa relação com o Renato e está fora dos planos do Flamengo, inclusive podendo assinar um pré-contrato desde já, porque como vence o contrato dele no final desse ano, ele poderia assinar. É um jogador caro? Sim, é um jogador muito valorizado. Mas
seria uma peça de qualidade. Eu não sei como é que está a análise do momento físico desse jogador, mas a gente sabe que é um jogador que de alguma maneira está trazendo ou traz para o torcedor um otimismo. Né? O torcedor sabe do potencial dele, sabe o que ele representa aqui e, claro, poderia fazer. Imagina hoje, por exemplo, não tem nem quem joga ali. O Grêmio está mudando o esquema porque não tem quem jogue na do Everton Ribeiro, considerando o 4-2-3-1. Né? Muitas vezes o Grêmio está jogando agora com losango, né? Está jogando com um tripé de volantes e mais o Cristaldo. O Everton Ribeiro entrando no time, ele obviamente abre os lados, ele vai para um lado, bota 2 volantes, que é o esquema preferencial do Renato. Então seria um nome muito valorizado pelo torcedor. Acho interessante que a notícia venha do Vene Casagrande, né? Que é muito conceituado e mostra um pouco que o Grêmio está de olho. Lembrando que o Bruno Henrique é um jogador que também se diz aí que vai ter dificuldade de renovar com o Flamengo. Então são 2 jogadores do quarteto mágico do Flamengo que poderiam vir. O Everton tem que avaliar fisicamente. Tem que avaliar. É talentoso? Ninguém discute. É de grupo? Ninguém discute. Jogador de ponta? Ninguém discute. Só tem que saber que nível ele está vivendo do ponto de vista físico e o quanto ele poderia agregar ao time do técnico Renato na próxima temporada. Me parece que essa é a pergunta que tem que ser feita. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Eu não vou aqui discutir o Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro joga muito, muito mais do que os jogadores do Grêmio. A única ressalva é exatamente saber quanto ele iria contribuir do ponto de vista físico. O Grêmio tem o Jeromel, o Grêmio tem o Kahneman, mas a gente está vendo que eles são jogadores muito fortes, muito bons, mas que eles não conseguem mais dar uma temporada inteira para o Grêmio. O Everton Ribeiro é dessa linha de idade e também, obviamente, da exposição dele ao jogo. Então, é um jogador também que poderia desfalcar o Grêmio e aí não adianta fazer todo um plano em cima disso para um jogador que vai te desfalcar. Me parece que essa é uma situação que merece a ponderação do Grêmio e o Grêmio precisa avaliar. Portanto, o Rosário quer Campaz, já começou a tentar contratar Campaz. E o Grêmio estaria de olho em Everton Ribeiro. 2 nomes que, curiosamente, jogam no mesmo espaço do campo. Um muito jovem, que é o Campaz, o outro muito veterano, que é o Everton Ribeiro. Mas o Everton Ribeiro, na minha opinião, joga muito mais que o Campaz, apenas para efeito de comparação. O Grêmio vendendo um jovem e contratando um veterano. Essa tem sido também uma lógica, mas sinceramente o Everton joga mais do que o Campaz, no caso muito mais do que o Campaz, o que dá a ideia de otimismo do lado tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.